Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Eu sou Fernando Aquino e estou aqui para mais um Me Edificando à Luz da Bíblia. Trabalharemos nesse vídeo com a lição 10, cujo título é Evangelizando a Vizinhança. E com isso, é claro, você acaba de perceber aí que nós vamos falar aqui sobre o que fazer e o que não fazer quando o assunto é o evangelismo dentro aí da região onde moramos, ou seja, junto aos nossos vizinhos. Então, para ver aqui mais essa lição, a gente precisa ver que o nosso texto bíblico básico está lá em Atos capítulo 1, versos 1 ao 8. Temos também o nosso texto áureo, que está lá em Atos 2, verso 39, e diz: Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. O nosso comentário vai dizer aí: Antes de partir, Jesus ordenou: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Está lá em Marcos 16, verso 15. Essas palavras nortearam as ações da igreja ao longo de sua história. Então, para começar, gente, a gente vai estar falando um pouquinho hoje sobre evangelismo junto a vizinhos. Então, o que a gente percebe com isso, é claro, o ponto inicial, e para você, professor, já nessa introdução, é entender que o fato de Cristo ter dito, ide por todo o mundo, né, e ali pregai o evangelho a toda a criatura, isso quer dizer que nós não temos aí uma espécie de público-alvo. Todos aqueles que precisam ouvir a voz de Deus são aqueles que devem ser, sim, alcançados pelo Evangelho. Então a gente precisa realmente cumprir o que foi dito aqui, irmos por todo mundo. O ponto aqui é entender, no início já de conversa, nessa introdução, que há pessoas que são muito seletivas quanto ao evangelismo, quanto a quem falar, para quem pregar, para esses sim, para esses não, para aqueles sim, para aqueles lá não. Ou seja, há pessoas que são seletivas quanto à localidade, a quem prefira evangelizar lugares mais distantes, ok? A quem não seja muito chegado a evangelizar aonde reside, aonde mora. O ponto é que entender uma coisa, tá? E dependendo do lugar ou do local escolhido por nós para evangelizar ali, o ponto é entendermos inicialmente o que Cristo disse: ide por todo o mundo. Esse é o ponto. Então, o evangelho deve ser pregado em todo o mundo e a toda criatura, ok? Essas palavras, como a gente disse aqui, nortearam as ações da igreja ao longo de sua história. Então, quando os discípulos, né, por conseguinte, se tornaram apóstolos de Cristo, os enviados ali por Jesus, os apóstolos, daí a origem da palavra apóstolos, naquele sentido grego enviado, da ideia de que eles iniciaram a obra, o evangelho, dessa forma, cumprindo o que está dizendo aqui. Eles saíram, sim, por onde quer que fossem, iam pregando, anunciando a palavra. Mesmo com inúmeras dificuldades, o mundo conhecido da época apostólica foi alcançado pelo Evangelho. Então, ainda que tenha sido complexo, difícil, ainda que tenha ocorrido muita perseguição contra eles, mas a meta, sim, glória a Deus, foi alcançada. E isso a gente precisa entender. Para continuar, vamos lá, ainda na introdução, segunda parte. No entanto, Cristo ordenou que a igreja fosse aos confins da terra sem ignorar Jerusalém. O ponto é esse aqui, é aqui que a gente precisa entender, já na introdução dessa lição, para que a gente não se perca ao longo dela, né, para você, professor, para que você consiga aí seguir esse caminho até concluir a lição, é entender isso aqui. Cristo diz sim, né, ele chegou a dizer, né, os confins da terra, ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Então o ponto é o seguinte: mesmo que ele tenha dito para que o evangelho fosse pregado até os confins da terra, mesmo que a visão de Cristo fosse que o evangelho seria realmente pregado nos mais longínquos lugares, o ponto é que eles não deveriam de forma alguma se esquecer dos vizinhos, Jerusalém, ou seja, as pessoas que estavam ao redor ali, próximos. E muitas pessoas acabam não se atentando para esse detalhe. Aqui, gente, há quem traga ou há quem trace uma grande briga com relação a isso. Se Cristo teria dado uma ordem, primeiro em Jerusalém, para depois a Judéia, para depois Samaria, para só depois os confins da terra. A quem não pense assim, a quem não use o texto dessa forma, a quem simplesmente entenda que não é necessário a gente fazer primeiro quem está perto, ou seja, primeiro tem que se pregar em Jerusalém, para depois Judéia, para só então Samaria, para só depois de Samaria os confins da terra. O ponto da lição aqui não é essa. O ponto aqui é nós trabalharmos essa lição, nós ministrarmos a mesma, sem nos preocuparmos em brigar com relação a isso. Primeiro ali, o segundo aqui. O que é primeiro? Primeiro é o confim da terra? Ou primeiro? O ponto é entendermos que nenhum desses lugares deve ser evitado. O evangelho tem que ser pregado em todos, tem que ser pregado em Jerusalém, tem que ser pregado
na Judéia, tem que ser pregado em Samaria e com o fim da terra. Você entendeu quando eu digo Jerusalém, Judéia? Estou dizendo para hoje. Jerusalém apontando para mais próximos, aí, nosso, quem sabe nossa rua, vizinhos, nosso bairro. Judéia, de repente nossa cidade, nosso estado, Samaria, próximos ali, já alguns outros estados próximos, dentro ainda da nossa nação, para só conseguir os confins da terra, outros países, outras nações, outras línguas, outros povos, outra etnia. O ponto é entender o seguinte, gente, o ponto aqui não é se brigar quanto à ordem, tem que pregar primeiro, não é aceitável que ninguém vá lá fora no mundo sem primeiro pregar, não é isso. Tá, a gente não vai chegar a lugar nenhum com isso. Então é uma briga desnecessária. O ponto é que se prega em todos esses lugares. Se alguém está aqui e nunca pregou na rua onde mora, mas está lá, viaja e vai para uma outra nação pregar, mesmo sem ter pregado na rua onde mora, para os vizinhos, ainda assim está lá pregando. O ponto é que a gente não deve se esquecer de lugar nenhum. Tá? E isso que essa lição quer abordar. Então não é motivo para problema, confusão, dissensão, não há necessidade. O ponto é que se pregue. Tá? Existirão aqueles que estarão pregando próximo à sua casa, na sua rua ali, os vizinhos, como também aqueles que estarão ao redor do seu próprio bairro, outros já estarão abarcando toda a sua cidade, por conseguinte passando já para outro estado. O ponto é que o evangelho seja pregado a toda criatura, ide por todo mundo. Então estar em todo mundo, em qualquer parte, em todo lugar onde há necessidade, e a toda criatura. Tá? Existe uma guerra desnecessária com pessoas que às vezes o correto é se pregar em hospitais, não dentro de igrejas, templos evangélicos. O correto não é hospitais, mas sim em presídios. Não é hospital, não é presídio. O correto é se pregar em praças públicas, vielas, becos, valados. O correto é se pregar, independente, tá? É pregar o evangelho, é pregar a palavra. Cristo diz, ide por todo mundo. Então, o ponto é entender isso aqui, tá, gente? Dentro aí já dessa introdução aqui, Cristo disse sim, vai para os confins da terra. Amém. Mas o correto é, não se esqueçam de Jerusalém. E é isso que essa lição, professor, embora seus alunos possam discordar, embora possa alguém pensar, não, tente conduzir essa lição a ponto de não sair desse tema aqui. O tema aqui é pregar para a vizinhança, tá? É não se esquecer dos vizinhos, é atentar-se para os vizinhos. E você, professor, aí, quando estiver lecionando, cuide, tá? Tome bastante cuidado para que isso aqui realmente seja cumprido cabalmente na sua aula, que é de que os seus alunos, lhe ouvindo aí, possam atentar-se para o fato de pregar na vizinhança e não se esquecer jamais de seus vizinhos. Haja visto o fato de que nem todo mundo gosta de pregar para os vizinhos, porque os vizinhos acabam lhe conhecendo, né? Já sabem quem ele é e às vezes nem recebem a palavra por causa disso. Mas vamos caminhar na lição. Essa referência à Cidade Santa pode significar que o chamado para evangelizar deve começar pelos que estão mais perto, ou seja, os vizinhos. Então, Cristo disse, né? E ser-me-eis testemunhas, tanto, isso que é interessante, tanto, guarda isso aqui, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Então, quando ele disse tanto, não quer dizer que é uma ordem, primeiro tem que ser Jerusalém, para depois Judéia, só pode, não. Tanto, em todos esses lugares. O importante é, depende da ordem que você escolher para evangelizar, se é de longe para perto ou de perto para longe, é que você não se esqueça de lá e nem se esqueça de cá. Tá? A ordem compete a você aí, tá? Não é motivo de briga. Ou você começa nos confins da terra para Jerusalém, ou começa de Jerusalém para os confins da terra, ou começa de Samaria para os confins da terra e volta a Jerusalém. Não importa a rota, a estratégia que você vai seguir para pregar. O importante é esse. Prega, evangeliza e não se esqueça de ninguém. Vamos começar então a lição. Vamos lá. O meu tópico diz aí, a universalidade da mensagem do evangelho. Então a gente precisa, para começar essa lição, entender que a mensagem do evangelho ela não é só centrada no povo de Israel, nos judeus. Muitos querem usar a palavra de Jesus, a maneira como Jesus falou ali com a mulher samaritana, como uma espécie de trunfo, um troféu. A salvação vem do judeu. Ele disse lá para a mulher samaritana. Tem gente que pega esse pedacinho aí e entende com isso, ou passa a ensinar a partir disso, que o correto é fazer a techuvá, é voltar ao judaísmo, é transformar a igreja cristã evangélica brasileira, o que quer que seja, né, protestante, numa sinagoga, encher a igreja de utensílios e coisas ligadas a Israel, relíquias ligadas a Israel, transformar a igreja numa kahal, uma igreja, uma sinagoga judaica. Não é isso. Quando Cristo disse que a salvação
Ele está falando dele, a salvação ali é ele. Ele é essa salvação que veio, tá? O povo, a nação escolhida foi claro, os filhos de Israel, nesse ponto, naquele momento chamado judeus. Ele veio de lá. Isso não quer dizer que, e Cristo não diz que a salvação vem só pelos judeus. Ele não utilizou só ali, um advérbio só, não. Simplesmente ele estava trazendo a essa mulher essa visão importantíssima. Então, a quem diga, a quem ensine, a quem pegue as palavras de Cristo e acabe distorcendo, dizendo que quanto mais próximo eu chegar do judaísmo, a salvação virá a mim. Não é bem por aí, não. Eu acho que quem pensa assim nunca leu a epístola aos Gálatas. Mas vamos continuar com a nossa lição. Então, a universalidade da mensagem do Evangelho é isso aqui. Entender que é uma mensagem universal, ok? Não estava atrelada só à nação de Israel, mas a toda a humanidade. Para entendermos isso, está aí. Primeiro subtópico para dizer o caráter universal de Deus no Antigo Testamento. Vamos lá. No livro de Gênesis, Deus é apresentado como o Criador dos céus e da terra. Criador de quê? Todas as coisas. Aí já começa algo maravilhoso. Com isso nós entendemos o quê? A soberania de Deus. Em que sentido? Em que área? Somente o Deus de Israel, o Deus de todas as nações, todos os povos, todos os mundos. Ele, todo mundo, ele é quem é o Criador. Tudo, né, no que tange aí, terra, planeta, ele é quem criou. Então, a Bíblia já apresenta, no princípio criou Deus, céus e terra, né? Já começa lá, os judeus falam, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, ou seja, no princípio criou Deus céus e terra. Tudo foi criado por Deus. Deus, ele é soberano, criador de todas as coisas. E a gente já passa a ver o caráter universal aí. Continuando, a Abraão, ele fez uma promessa que incluiu todos os seres humanos. Que promessa é essa? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Lembra lá o chamado de Abraão? Se for possível, professor, se você quiser ler, aí vai ser interessante, tá? Eu não estou com a Bíblia aberta aqui agora, para que eu não... Tá, mas vamos lá. Quando ele disse, né? Disse, depois dessas coisas, disse Deus a Abraão, sai da tua terra, sua parentela, da casa de teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. Aí Deus fala para Abraão, né? Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o seu nome e tu serás uma bênção. Quem te abençoar, estará abençoado. Quem te amaldiçoar, também será amaldiçoado. Porque em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Está aí essa promessa maravilhosa, um ponto, que todas as famílias, o foco é esse, mais uma vez demonstrando tremendamente, tá, o caráter universal do Evangelho. Todas as famílias da terra seriam benditas, é claro, e essa promessa está ligada ao nascimento, né, a chegada de Cristo, Jesus, o Messias, por intermédio dessa nação, desse povo, a qual veio ali a princípio de Abraão, o povo, a saber, os hebreus, que nós conhecemos também como Israel, também como os judeus na atualidade, ok? Mostrando mais uma vez que todos seriam benditos. A existência de Israel como nação deu-se para que esta fosse o berço do Messias prometido e um paradigma para as outras nações. Assim cumprir-se-ia a promessa feita a Abraão. Outro ponto que é importante, Deus chamou sim uma nação, Deus escolheu sim uma nação, mas para quê? Qual o propósito? Para que essa nação, ok, fosse o berço do Messias, a nação na qual o Messias, Cristo Jesus, viria, nasceria, o remidor, o resgatador, o glorioso, aquele que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo viria dessa nação. Então esse é maravilhoso, embora ele vindo de uma nação, a saber, Israel, mas para que todas as famílias, repetimos, fossem benditas através daquela promessa maravilhosa feita a Abraão. Outra coisa que é interessante também notar é o seguinte, já que o assunto da lição é vizinhança, eu acredito que cabe aqui nesse ponto falar um pouco sobre isso, o outro ponto, a outra visão de Deus era que Israel fosse o espelho dele aqui na terra, que as nações que cercavam Israel, as nações circunvizinhas, os vizinhos de Israel, as nações vizinhas de Israel, olhando para Israel, desejariam adorar o Deus de Israel, viver assim como Israel vivia em relação a Deus, obedecer, servir e adorar o Deus de Israel. Então, o ponto é esse, até mesmo Israel foi levantado por Deus
para ganhar os vizinhos, as nações próximas, já mostrando para a gente que coisa maravilhosa que é essa visão de Deus universal, é claro, a todos, mas iniciando a princípio desse povo, essa nação, para que através dessa nação todos pudessem ver a Deus e olhando para essa nação, imitando o estilo de adoração, de vida, de obediência dessa nação ao Deus Todo-Poderoso, essas nações pudessem sim adorar a Deus. Haja visto o fato de que as demais nações naquele tempo, todas elas politeístas, adoravam diversos deuses. Então, Israel também foi chamado, assim como nós, para evangelizar os vizinhos, ganhar os vizinhos, tá? Mostrando aqui o caráter universal de Deus no Antigo Testamento. Continuando aqui, segundo subtópico, o caráter universal de Deus no Novo Testamento. Então, é só para o Antigo Testamento, essa universalidade do Evangelho? Não, está aí também no Novo Testamento. Vamos ver isso aqui agora. Inicialmente, guarde isso, inicialmente, o Senhor orientou os seus 12 apóstolos que antes dos demais procurassem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso aqui também é muito importante, gente. Antes que Samaria e outros lugares fossem alcançados, ouvissem a palavra, ele chamou os seus discípulos, Jesus Cristo, tem, como nós está aqui, apóstolos, mas a princípio seus discípulos, 12, e enviou eles ali, ó, próximos, naquela região. Tá? Isso que é maravilhoso. Ele os enviou aí aos filhos de Israel, a casa de Israel. Então, mostrando a nós também um grande exemplo a ser seguido, de que embora o Evangelho, é que lá estamos visando a universalidade do Evangelho, mas também nós vemos aqui já eles pregando, anunciando aos seus patrícios, aos seus vizinhos, a quem estava próximo a ele. Então, inicialmente, casa de Israel. Mas aí também nós vemos, no tempo oportuno, guarde isso, o próprio Jesus pregou aos samaritanos. Então, mesmo Jesus que disse para que os discípulos não fossem aos aldeias dos samaritanos e ficassem por ali e pregassem naquela região, o que fazia com que alguns pensassem que o evangelho era só para os judeus, a mensagem só para... Mas a questão ali, que não era só para os judeus, mas o tempo ainda não era de sair a outras aldeias, a outros lugares. Aquele não era ainda o tempo oportuno. Por isso que Cristo mandou que eles pregassem somente junto aos seus, à casa de Israel. Mas quando chegou o momento oportuno, quando Cristo Jesus viu que era a hora certa de fazer, ele próprio, ele mesmo foi lá a Samaria, pregou a mulher samaritana, conhecemos bem, e também as pessoas que se aproximaram dele. A mulher samaritana chamou alguns, eles foram ter com Cristo, e ali Cristo pregou e ficou 2 dias na cidade. Então a gente fala muito sobre essa questão de Filipe pregando em Samaria, ganhou a cidade, mas Cristo foi quem inicialmente esteve em Samaria. Pelo menos 2 dias ele passou ali, e coisas maravilhosas, né? A palavra de Deus foi pregada tremendamente por Cristo, o evangelho foi anunciado ali por Cristo Jesus por 2 dias. Então, a princípio, ele disse, não vão aos samaritanos. Mas ele foi. Por que ele foi depois? Para mostrar que era tempo oportuno. Mas o foco aqui, embora eu esteja comentando muitas coisas, o foco é entender a universalidade. Começou lá entre eles, casa de Israel, prossegue agora e vai em direção ao samaritano, já está alcançando, saindo das fronteiras somente do sul, ali no Israel, caminhando em direção já a Samaria. O mesmo também operou em Tiro e Sidom, comprovando assim a universalidade de sua missão. Aí Cristo, além de deixar Galiléia e Judeia e ir a Samaria, ele também deixa Samaria e vai a Tiro e Sidom, na terra ali, né, na terra fenícia, ou seja, entre os gentios. Então o próprio Cristo Jesus foi lá naquela terra gentílica, onde ali ele operou maravilhosamente, libertou ali aquela jovem que estava cativa, filha da mulher cirofenícia, ou filha, né, ali daquela mulher cananeia, como algumas traduções dão, algumas chamam de mulher cananeia ou mulher cirofenícia. O ponto é entender isso aqui. Então, olha a universalidade. Começa entre os de Israel, passa para os samaritanos e prossegue aos gentios. Cristo seguindo esse processo e mostrando já no Novo Testamento, ali logo no início, a universalidade do Evangelho, nos ensinando isso, que o Evangelho também é para os de longe, mas também é para os de perto, é também para os vizinhos. E o foco da lição, e eu vou focar realmente na lição para que a gente não se perca, para você, professor, também ficar ligado com isso aí, ou são os vizinhos, tá? Continuando aqui, vamos lá. Segundo tópico. Então a gente entendeu lá no primeiro tópico essa questão da universalidade do Evangelho, mostrando que o Evangelho é para todos, é para ser pregado, anunciado a todos, ok? E não a um grupo seleto de pessoas, tá? A todos, devemos pregar a todos, toda criatura, ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. E a gente viu dentro desses 2 subtópicos essa universalidade do Evangelho. Agora vamos falar um pouquinho sobre a individualidade, da mensagem do Evangelho.
Ou seja, como ela é universal, agora em que sentido ela trabalha também a individualidade? Vamos entender isso aqui. Segundo tópico. Tanto em Jerusalém como nos confins da terra. Então, tanto aqui, inicialmente, o próximo, Jerusalém, quanto lá, meta, confins da terra. Da mesma forma que os discípulos testemunhariam nos confins da terra, ou seja, lá, né, no mundo, ao redor, no mundo da época, né, distantes ali daquela região. Então, da mesma forma que os discípulos testemunhariam nos confins da terra, em Samaria, na Judéia, eles deveriam testemunhar em Jerusalém. Então, o ponto aqui, e volto a falar o que eu já falei inicialmente, é isso aqui, ó, confins da terra, sim, vão. Samaria também, Judéia também, e Jerusalém também. Não se esqueçam de lugar nenhum, embora aqui esteja na sequência, né, meio que nós colocaremos regressivo. Então está começando de fora para dentro. A operação do Espírito Santo efetiva-se independentemente do lugar onde o evangelho é pregado. Então o que a gente entende aqui? Que não existe uma fórmula mágica. Eu preciso primeiro Jerusalém. Ah, mas eu queria em Samaria. Não, para ir em Samaria tem que passar primeiro na Judéia. Ah, mas eu queria no confins da terra. Não, não dá para ir no confins da terra sem passar por Samaria. Olha que confusão alguns fazem. O importante é pregar. Então tem gente que pensa, eu preciso fazer missiologia. Então eu preciso primeiro pregar na minha casa, depois na minha rua, depois no meu bairro, para depois na minha cidade, para só então no meu estado, para só então em outro estado, para só depois em outro país, em outra nação. É assim que funciona, tem essa ordem. A gente acaba vendo que nem sempre é assim. Não estou dizendo que essa ordem está correta ou que está errada. Você me entendeu, por favor. Estou dizendo que nem sempre será assim. Há pessoas que estarão pregando lá na última nação, no último continente, bem longe, distante, lá num país mais longínquo possível aqui do Brasil, e que nunca pregaram na rua, onde moram. Nunca preguei para o meu vizinho, mas posso estar pregando para uma outra nação lá longínqua. Isso não importa, o importante é pregar, tá? É uma briga desnecessária, pelo menos a meu ver, tá? Então o ponto é esse aqui, a operação do Espírito Santo não está restrita a isso. O Espírito Santo vai dizer, olha, eu não vou usar você aqui no estado tal, porque lá no seu você não pregou ainda. Então só posso usar você aqui se você pregar lá no seu. Só posso usar você no bairro X se você pregar Não é assim. Se a gente se predispor a pregar, mas o foco da lição é não nos esquecermos dos nossos vizinhos, tá? Jamais. Esse é o foco aqui. Poderiam rodar o mundo, mas não se esquecessem de Jerusalém, ok? Há pessoas muito motivadas em relação ao avanço do evangelho em outras culturas e em terras distantes. No entanto, estão de braços cruzados no que tange à evangelização dos seus vizinhos. Então isso aqui é só uma reflexão que a gente precisa fazer. Tem gente que já está com foco aqui, ó, esse ano, meu projeto é passar por 4 nações assim, tal, atravessar o continente, rodar não sei o que, tal. Amém, é bonito isso, tá aquele foco. Mas muitas vezes acaba se esquecendo que, embora maravilhoso ir por todo o mundo pregar, mas tem pessoas que estão próximas a nós. A gente nem sempre vai precisar estar fazendo viagens, gastando tanto, indo a tantos lugares. Muitas vezes é só a gente abrir o portão de casa e já tem gente lá para a gente pregar a palavra, o evangelho. Nossos vizinhos estão ali na nossa rua. Indo comprar o pão pela manhã, uma oportunidade de Deus aí para você pregar o evangelho na sua vizinhança, né? Indo para o trabalho, voltando do trabalho, um final de semana com a família. Então, o ponto é entender isso aqui. É bom focar em lugares longínquos? Amém. É maravilhoso fazer cursos aí em outros idiomas e viajar o mundo pregando? Amém. Mas por que não pregar aos nossos vizinhos? Por que não evangelizar os que estão perto de nós? Qual é o problema? Qual é a dificuldade? O que nos impede de falarmos de Jesus para quem está perto de nós? Tá? Então, tá aí um ponto para a gente pensar bastante. E você, professor, colocar seus alunos para pensar. E quantos vizinhos aí você já evangelizou? Você tem falado de Deus na rua onde você mora? As pessoas que estão ali próximas a você, na quadra onde você mora ali, tá? No quarteirão ali, já conhecem Jesus? Você já apresentou Jesus para os seus vizinhos? É uma boa pergunta e dá para seguir a aula maravilhosamente pensando. E você também que me assiste aí, pensa um pouquinho nisso. Dos anos de evangelho que você tem. Seus vizinhos já sabem que você é cristão? Eles já conhecem o Jesus que você prega, ensina e adora? Tá aí, né? Vamos lá então. Terceiro tópico, diz aí. O meu vizinho é alvo do amor de Deus. Professores, focamos a universalidade. Vimos que o evangelho é para ser pregado todo o tempo. Vimos a individualidade nesse ponto, tá? Há lugares específicos, a gente pode estar ali, está aqui. Não nos esqueçamos de quem está perto de nós, jamais.
Agora vamos ver um pouquinho o seguinte, o meu vizinho, agora a gente vai se aproximar um pouco mais do tema. O meu vizinho é alvo do amor de Deus, é entender que é aquela pessoa que todos os dias eu vejo, quando abre a porta pela manhã vai pegar um jornal ou para comprar ali, como eu disse, o pão pela manhã. Quando eu chego no trabalho, aquela pessoa que está no portão, na frente, na rua. Se num apartamento, aquela pessoa que divide ali, né, comigo no apartamento. Quando eu abro a porta, muitas vezes eu deparo com esse vizinho. Esse vizinho aí, essa pessoa próxima a você, também é alvo do amor de Deus. A gente precisa ver isso aí, tá? Vamos ver isso aqui. Veja a seguir algumas decisões que podem favorecer o alcance dos vizinhos pela mensagem salvadora de Cristo. É o que a gente vai tentar aprender aqui. Em primeiro lugar, algumas decisões que a gente pode estar tomando. Uma delas é deixar Cristo reinar no lar. Ou seja, se eu vou pregar para quem mora ali, naquela casa próxima a mim, a pergunta é, nessa casa aqui, que é a minha, como é que está a situação lá? Vamos ver isso? O método mais eficaz de evangelização ainda é o testemunho pessoal. Os vizinhos sempre observam o modo de vida e a forma como os relacionamentos acontecem na casa do cristão. Então, um crente decide ganhar a rua dele inteira para Jesus. A pergunta é, esse crente dá um bom testemunho na rua onde mora? Se os vizinhos o veem realmente como um servo do Senhor, uma serva do Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, ou com aquele vizinho, ainda que espiritual, ainda que cristão, mas encrenqueiro, aquela pessoa que não fala com ninguém, não dá um bom dia, se acha, né? Acha que tem um rei na barriga, sendo que o lugar do rei é no coração, Cristo Jesus, não na barriga. Mas o ponto é entender isso aqui. Se nós queremos que a nossa rua, de ponta a ponta, vizinhos da frente, vizinhos do lado, vizinhos de trás, se a nossa quadra, quarteirão, vizinhança, próximo a mim, quem reside próximo à minha casa, conheça Cristo, é necessário, claro, que haja, em primeiro lugar, dentro do meu lar, dentro da minha vida, dentro do meu coração, um bom testemunho. Porque se isso não acontecer, esse vizinho até irá me ouvir, até irá, amém, por educação, ok, vizinho, amém. Vizinho, uma hora, tá, vizinho, mas pensando, olha quem está me convidando para a igreja, olha quem está falando de Jesus para mim, isso aí nunca deu exemplo. Isso aí a rua toda fala. Esse camarada tem gato na água, gato na luz, não paga nem as contas. Fica aí, prestanista, né, mascate, bate na porta, bate palma, tá lá dentro de casa e fingindo que não tá. Cachorro late, campainha tocada, a pessoa veio cobrar, na hora de comprar, apareceu no portão, pediu, escolheu, eu quero, passa aqui dia tal, eu crente, você me entendeu, alguns, tá? Não estou generalizando, por favor. Alguns, estou só um exemplo que o vizinho diz. Aí tal, quando passa aqui, dia tal para receber, hora tal. Aí a pessoa vem e passa o dia inteiro. Então são coisas que os vizinhos veem e que dificultam e muito a propagação do evangelho para os nossos vizinhos, que atrapalha. Então o primeiro ponto é esse. O primeiro método é deixar Cristo reinar no meu lar. Quando Cristo reina no meu lar, fica mais fácil, fica mais propício, tá? Fazer com que as pessoas que estão ao meu redor entendam que o lar deles também precisam ter Cristo reinando, precisa ter Cristo reinando lá também. Então o primeiro passo é esse, testemunho. Tá? O testemunho é um método maravilhoso para a evangelização. Por quê? Porque ele deixa a pessoa mais desarmada. Se eu dou um bom testemunho, meu vizinho não vai se armar quando eu chegar para falar. Ele vai dizer, não, fulano aí é crente, é bênção. Isso aí eu nunca tive muita intimidade, não conheço bem, sei que mora aqui há um tempo, mas até onde eu conheço, até onde eu percebo, até onde eu vejo, é bênção de Deus. Então o primeiro passo é esse aí, gente. Cada família está a todo tempo emitindo sons e mensagens produzidas em suas casas. Ou seja, tem pessoas que nunca viram meu rosto, mas ouvem o que sai de lá. O que está saindo da minha casa como cristão? É palavrão? Grita, xinga, quebração de louça, de panela voando, pai crente amaldiçoando o filho, filho desobedecendo pai e mãe, marido, né, os cônjuges falando palavras pesadas, contrárias ali e se dizendo crente. É isso que o vizinho está ouvindo, embora não veja, mas o ponto é que tudo que está rolando na minha casa pode ser ouvido por quem mora perto de mim, quem mora do meu lado. Então, eu preciso estar atento a isso aqui. De que modo elas ecoam na vizinhança? Então, ou seja, como é que os vizinhos, o que os vizinhos estão ouvindo a seu respeito, estão sabendo a seu respeito? Então, o primeiro passo é esse, está mais que claro.
E compete aí, professor, mais uma dica para você trabalhar um pouco essa questão de repente tem algum aluno aí, alguém na sala de aula que está tentando pregar para vizinho há mais de 10, 15 anos e está tendo um insucesso terrível. Eu não sei porque meus vizinhos têm um coração duro, coração de pedra, não ouve a palavra. É o momento dessa pessoa entender que o que está atrapalhando possa ser, que o que esteja atrapalhando, não estou afirmando, mas possa ser que seja um mau testemunho desse crente aí que está se dizendo que vai ganhar o vizinho, mas já perdeu o vizinho pelo testemunho. Então, compete dar uma mudada, uma melhorada para poder acertar isso aí. Vamos continuar então? O primeiro ponto seria esse. Segundo, mostrar preocupação com o lugar onde se vive. A busca adequada da solução para problemas da coletividade, a busca adequada para a solução do problema de todo mundo que está ao redor ali onde você mora, seria o quê? Valorizar os relacionamentos, valoriza os relacionamentos e gera respeito e simpatia por parte dos vizinhos. Então, vamos lá. Se você é um crente que mora num lugar onde só você é crente, independente disso, ainda que seus vizinhos não queiram a Deus, não busquem a Deus, não vão à sua igreja ou outra igreja, não falem, não ouçam hinos, músicas evangélicas, gospel, ainda que você não vê nenhum vizinho seu com Bíblia na mão, independente disso. Se você não está ligado a eles, uma questão espiritual, você também precisa entender uma coisa, essa questão comunitária, também você está ligado. Você é alguém, um morador da rua, então você precisa se envolver com algumas coisas que acontecem lá na sua rua também. Coisas que trazem, é claro, benefício, auxílio, ajuda. Esse é o ponto. Então, ainda que seus vizinhos não compactuem com a sua fé, não compartilhem, melhor dizendo, com a sua fé, não compartilhem, desculpa. Seus vizinhos não compartilhem com a sua fé, seus vizinhos não entendam lá a sua adoração, não busquem o Deus que você busca, mas eles verão em você alguém que está preocupado com as coisas que acontecem. Olha, o vizinho aqui, o vizinho, qual vizinho? O cristão ali, o evangélico ali, o crente, eu acho que ele é crente, que eu vejo ali, é benção, eu pensei crente. Mas ele está aqui conosco, para que a gente queria trazer mais segurança para a rua, ajudar aqui, para que as crianças... Então, começa, cria essa simpatia maravilhosa, né, esse respeito dos vizinhos, ainda que ainda não professe a fé aqui, porque o seu alvo é esse, ganhá-las para Jesus, mas ainda não aconteceu, você está trabalhando isso agora, mas envolva-se com coisas boas que venham beneficiar a rua, a questão da segurança com a rua, questão ali, né, de evitar a criminalidade, o avanço, cuidado com as crianças, tá? Nem o fato, eu sou cidadão do céu, eu não moro aqui, eu estou nessa rua de passagem, o meu negócio é o céu, ruas de ouro, não é essa rua aqui, ruas de ouro, meu negócio é outro, eu não tenho que estar aqui, eu sou peregrino nessa... Ainda assim, se você mora numa rua lá, você tem compromisso como cidadão também no lugar que você mora. Então, procure se envolver com isso, mostrar que você realmente está preocupado com o lugar, está preocupado com a rua, está preocupado com as crianças que ali residem, os idosos que ali residem, os animais que transitam ali também naquele lugar, que estão soltos, preocupado com a segurança daquele lugar, com o bem-estar das pessoas que estão ali. Isso já é um pontapé maravilhoso para que as pessoas vejam em você uma pessoa de bem, uma pessoa preocupada com a saúde física deles, e a partir daí você já começa a dizer, a minha preocupação não é só com a saúde física e mental de vocês, mas principalmente com a saúde espiritual de vocês, com a vida espiritual de vocês. Cristo os ama e é uma porta que você vai encontrar para falar. Então deixa eu ler mais. Eis o que Lucas, o médico amado, disse a respeito dos crentes da igreja primitiva. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Olha que coisa linda. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles a quem se haviam de salvar. Gente, isso é interessante. Olha que coisa linda. Então, como é que a igreja primitiva? É um povo que se preocupava uns com os outros, é um povo que interagia com os demais, um povo que mostrava preocupação, independente da pessoa ter aceitado ainda Cristo ou não, era preocupação. E isso cativava, isso motivava, isso fazia com que as pessoas passassem a amar mais. Olha como esse povo é amoroso, olha como esse povo cristão se preocupa conosco. Então, faça isso, tá? Mostre realmente preocupação com o lugar, ok? Agora você está ali, mora na rua. Por que um crente não fala com ninguém? Porque eu não sou daqui. Eu não sou daqui não, eu sou celestial, eu sou cidadão celeste. Eu estou aqui só, eu moro no céu, tá? Eu moro na rua de ouro, número tal, na mansão celestial. Cristo foi preparar lugar e tal. Eu estou aqui só de passagem, então eu não estou preocupado se estourou esgoto ali, rebentou não sei o que para cá, se tem criança sumindo na rua aí, se tem animal. Eu não quero nem saber, eu sou daqui não. Eu sou do céu, eu sou da glória, eu sou do... Não é por aí não, filho. Enquanto você estiver aqui ainda, seja também
tá? Um cidadão preocupado com as coisas que acontecem onde você mora. Demonstre preocupação e você vai ver realmente que as pessoas vão estar ali se achegando mais a você e quebrando aí toda essa cisma que muitos têm com o cristão, contra o cristão. Continuando, 3.3. Ser um profeta de Deus para os vizinhos. Outra coisa importante, vamos lá. O cristão é um mensageiro de Deus e de seus propósitos em sua vizinhança. Guarde isso aqui. Desta maneira é necessário que ele fique atento ao seu modo de comunicar-se. O vizinho está em todo o tempo observando o seu modo de falar e de comportar-se. Lembra de uma coisa, você é um profeta. Ainda que seu vizinho não conheça a Deus, você não precisa falar, sim, diz o Senhor, ó vizinho meu amado. Não. Você anuncia a chegada de Cristo com seu comportamento, sua vida, demonstrando ali preocupação, zelo, obediência, servidão. Tá? Você é um profeta de Deus, você foi chamado para anunciar aos seus vizinhos a palavra de Deus, o juízo, a chegada, a vinda de Cristo, a destruição deste mundo, um lugar de gozo, paz, alegria diante do Senhor, novo céu e nova terra, todos eles verão em cima de você. Mas é necessário ficarmos atentos quanto ao que falamos, como falamos, a maneira como nós procedemos. Se o vizinho vê na boca desse dito profeta crente, uma hora palavras de bênção, outra hora palavra de maldição, uma hora palavras boas, outra hora palavra de baixo calão, né? Palavrões, coisas do tipo, não casa, não cola. Porque de uma árvore não pode ter dois frutos, bom e ruim. Ou o fruto é bom ou o fruto é ruim. Então a gente precisa entender isso aqui, ficar muito atento com o que fala, como fala, tá? Porque nós estamos sendo vigiados, os vizinhos estão realmente observando mesmo a maneira que a gente fala e que se comporta, tá? Nós somos profetas de Deus para os nossos vizinhos. Fechando aqui, caminhando para o final. Outra coisa, demonstrar companheirismo na hora da adversidade. É nos envolvermos com a dor também de nossos vizinhos. É fato que todos passam por muitas lutas, tribulações e adversidade. Todo mundo passa, independente de ser cristão ou não. Muitas vezes, algumas situações se transformam em fardos difíceis de ser suportados. Você está um fardo aí pesado, seu vizinho que não é crente também está passando dificuldade. Na sua casa cristã pode ter se instaurado uma prova, naquele vizinho seu também que nem a Deus conhece, nem a Deus teme ou serve, também se instaura a prova. Nessas horas, o crente deve marcar presença para mostrar que em Cristo sempre há esperança. Então, se você sabe que alguém na sua rua está passando um problema difícil, uma adversidade, porque as coisas voam, a notícia chega muito rápido quando o assunto é vizinho. Tem coisas que acontecem. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, deixa eu abrir um parênteses. Você sabe que tem coisas que acontecem na sua casa que todos os vizinhos sabem, de repente você não sabe, e olha que é na sua casa? Então vamos ficar atento com isso aí. Mas voltando aqui, o que é o ponto a entender? A questão é essa. Descobriu que tem alguma coisa lá que está rolando lá na casa do vizinho, uma luta, um problema de diversidade, está passando por uma perda, um momento difícil. Por que não ir lá? Por que não entender que esse é o momento de ir lá? Dizer, boa tarde, bom dia, boa noite. Eu vim aqui da parte de Deus, queria fazer uma oração, estar com vocês aqui, tal, dizer, leva uma palavra de acalento, de paz, de graça. Demonstra realmente que você está ali. Olha, conta comigo sempre, estou à disposição, hein? Precisando da gente aí, estamos aí, ó. Bate, só tocar aquela campainha ali, eu estou aqui, ó, moro ali naquela casa ali, estou do lado aqui, do seu lado aqui. Sou vizinho do lado aqui. Desculpa não me intrometendo na sua vida, mas chegou ao meu conhecimento que você está passando uma dificuldade, situação. Olha, eu estou aqui para emprestar o meu ombro para você, caso você queira chorar. Estou aqui para dizer que pode contar comigo, tá? Conte comigo. Outra maneira ótima de o vizinho se desarmar, abrir o coração e a gente trabalhar o Evangelho de Cristo na vida dessa pessoa. Então, guarda isso. Tem alguém sofrendo, passando dificuldade? Seja companheiro. Tá difícil lá para esse vizinho? Não vamos ficar daqui rindo lá, está pagando pelo que fez, o erro. Não, vamos lá, vamos orar, vamos juntar e vamos buscar Deus na vida desse vizinho. Manter as portas da casa aberta para receber os vizinhos. Outra coisa interessante. Então, guarde isso aqui, ó, 3.4. Ir lá, tá difícil, tá apertado? Vamos lá. 3.5. Por que não trazer os vizinhos aqui também? Tá? É uma boa. Nem sempre só ir lá, mas também trazê-los até nós. Vamos entender isso? Todo crente precisa cultivar o hábito de convidar seu vizinho para um almoço, um jantar, um café da tarde em sua casa. É claro que eu vou dizer aqui, não estou aí generalizando, tá?
não é nenhum tipo de dado que eu possa ter aqui, alguma coisa, não é uma estatística, mas a gente sabe que se eu chegar na casa de um vizinho e dizer, ô, vim aqui te convidar para você, vai ter oração lá em casa, vamos lá orar, vamos lá em casa orar? Ô, querido, prepara para ouvir desculpa. Ah, vai ter um trabalho forte lá em casa, uma libertação, cura, renovo, vamos lá? Eu vou ver, se eu não estiver ocupado eu apareço lá, dificilmente. Mas vai no vizinho e fala, vamos almoçar comigo? Ah, hoje à noite, tá em cima da hora, agora o almoço passou, mas queria convidar você para jantar lá em casa. Como é que você tá a sua tarde aí? Tá bem? Tá livre? Por que não? Queria te convidar para tomar um cafezinho lá em casa. Ok. Tô para dizer para você, tá bem mais fácil da pessoa aparecer lá. Almoço, jantar e café da tarde. Tô para te dizer que se você assistir esse vídeo e convidar minha esposa, meu filho e eu para ir lá na sua casa, um almoço, vamos, nós três. Um jantar, já estamos chegando aí. Um cafezinho da tarde, ou se tiver queijo. Se tiver queijo, então, eu já estou encostando. Ouve aí, ó, estou tocando a campainha agora, tá? Que esse vídeo é gravado, eu já estou tocando a sua campainha. Então, o ponto é esse, gente, entendeu? Independente do estado que você mora, tá? Só convidar quem dá um jeitinho de chegar aí. Mas, brincadeiras à parte, o ponto é entender o seguinte, que quando a gente... Não é que a gente vai usar isso como uma estratégia, mas realmente é interessante. Isso é só para chegar, é só para aproximar, é só a questão inicial. O que vai acontecer depois disso é evangelho, pregação, falar de Deus, testemunhar de Deus. Cristo chegou dizendo para a mulher, ei, mulher, ele diz, dá-me de beber. Ele nem pregou para ela, nem falou do céu, do reino, da glória. Ele só disse, dá-me de beber. Foi só a maneira como ele usou para chamar a atenção da mulher, para iniciar um diálogo com ela. E a partir daí o diálogo foi tomando um rumo maravilhoso. Mas ele iniciou esse diálogo com o quê? Dá-me de beber. Então muitas vezes pode ser isso. Você vai chegar e vai convidar. Vamos lá em casa almoçar, vamos lá em casa jantar, vamos tomar um cafezinho da tarde lá em casa, vamos lá pra gente bater um papinho abençoado, a gente vai não se vê, aquela coisa, mora tão pertinho que quase não se fala, vamos lá. Essa é uma ótima estratégia para falar de Jesus a ele, né, ao vizinho. E pode ser também um momento apropriado para convidá-la à sua igreja. Então a gente começa aquele papo. É claro, vai falando ali do que Deus fez, Deus faz, como é, o que acontece e tal. E no final, olha, eu queria fazer um convite para você ir lá na minha igreja comigo e tal. E já, ok? Não é... Queria te convidar para você aparecer lá na minha igreja. Não, para ir à minha igreja comigo. A gente marca aqui, eu vou à sua casa, a gente sai daqui junto. Vamos lá, vamos adorar a Deus, vamos buscar o Senhor. Vamos lá, Deus é maravilhoso. Ele tem a resposta para todas as adversidades, as lutas, tudo que você está vivendo aí de momento. Cristo é a resposta e a solução. Ele é o Senhor. Ele quer mudar a sua vida, Ele quer salvar a sua alma. Ele tem um lugar reservado para você passar com Ele toda a eternidade. Então o ponto é esse aqui, gente. Suas portas têm que estar abertas para receber também as pessoas. Ir até as pessoas, amém. Ide por todo mundo. Está comprando id. Você vai ao vizinho, estou comprando id. Mas também, vinde a mim, por que não? Então, que os vizinhos venham, nós que a gente os convide para isso. E é uma oportunidade maravilhosa para você pregar o evangelho para eles. Então, concluindo aqui, né, mais uma lição, vamos para a conclusão aqui. É primordial que se busque a Deus, a fim de obter a estratégia adequada para esse propósito. A vizinhança está à espera dos filhos de Deus. Portanto, que a palavra seja anunciada sem demora. Então a gente viu aqui, né, nós vimos aqui mais uma lição. Essa lição ela trabalhou o ponto de se pregar, anunciar o evangelho aos vizinhos, aqueles que estão perto de nós. Tá, iremos a outras nações? Claro, se tivermos recursos para tal, iremos. Onde fomos chamados, conclamados, se de repente alguém está assistindo esse vídeo, eu queria enviar você a pregar o evangelho. Eu só não tenho, sinceramente, recursos hoje financeiros para dar o mundo. Se eu tivesse, eu estaria. Amém. Só não tenho hoje, mas a gente vai. Mas, enquanto isso não acontece, estamos aqui pregando, anunciando o evangelho aos nossos vizinhos. Estão perto, aos de casa, aos próximos, à família, aos parentes, aos vizinhos. Por que não? Então entenda isso. Você que almeja viajar o mundo e ao país mais longe do mundo pregar o evangelho, você também pode estar, enquanto isso não acontece, pregando o evangelho enquanto vai comprar pão, pregando o evangelho enquanto passa pela rua, o evangelho enquanto leva seu pet para passear ali ao redor do seu bairro. Por que não? Pregue aos seus vizinhos, use esse tempo para também falar de Deus. Está aí mais uma aula, mais uma lição, tá? Para lá de abençoado, em nome de Jesus. Espero ter podido ajudar vocês aí. Se não, que o Espírito Santo fale poderosamente aos corações de vocês. Eu já visto o fato de que Ele sim é santo, glorioso e perfeito, e eu falho como sou. Mas que Deus abençoe. Tendo alguma dúvida, estamos aí, está o nosso contato.
desejando contactar-nos para estar física e presencialmente na igreja de vocês, está aí, minha família e eu, a gente vai aí, minha esposa, meu filho e eu, a gente vai aí falar do amor de Deus, do que Deus tem feito na nossa família. Em nome de Jesus, é um prazer estar com vocês, né? Fiquem com Deus, até a próxima aula. Um grande abraço a todos os amigos e irmãos que estão nos auxiliando nesse canal. Fiquem com Deus, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus.